Existe um momento específico do dia em que quase ninguém presta atenção, mas que define silenciosamente o rumo da sua vida. Um instante em que o corpo começa a desacelerar, a mente perde a rigidez do controle racional e o seu campo interno fica muito mais receptivo a novos comandos. Esse momento acontece todos os dias, independentemente de você perceber ou não. E a grande maioria das pessoas atravessa essa janela exatamente reforçando os mesmos medos, as mesmas preocupações e os mesmos padrões de escassez. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se a sua realidade financeira é construída a partir das decisões que você repete, o que acontece quando essas decisões são programadas no cansaço, na ansiedade e na dúvida? É exatamente aqui que o ritual vibracional das 23h11 começa a fazer sentido, não como crença, mas como estratégia de alinhamento interno. 23h11 não é um número mágico, não é superstição e não é um horário escolhido ao acaso. Ele marca um ponto de transição natural do cérebro, quando o barulho mental do dia começa a diminuir e as defesas cognitivas caem. Nesse estado, o cérebro deixa de questionar tanto e passa a absorver. É o mesmo princípio que explica por que pensamentos noturnos têm tanto impacto emocional. Quantas vezes você já foi dormir preocupado e acordou com a sensação de que tudo estava mais pesado? Isso acontece porque o cérebro consolida durante o sono aquilo que foi emocionalmente mais forte antes de desligar. E agora vem o ponto crucial. Se você não escolhe conscientemente o estado que leva para a noite, alguém escolhe por você: o estresse, as contas, as frustrações ou o medo do futuro. A maioria das pessoas acredita que prosperidade se constrói apenas durante o dia, com esforço, ação e trabalho. Mas o que quase ninguém percebe é que o verdadeiro alicerce da prosperidade é emocional e invisível. Ele é formado no silêncio, nos momentos em que você não está produzindo, mas está registrando. O cérebro grava padrões quando você baixa a guarda. E 23h11 é exatamente esse instante em que a guarda cai. Por isso, não é exagero dizer que a forma como você encerra o dia determina a qualidade das decisões que você vai tomar no dia seguinte. Se você termina o dia em conflito interno, você acorda com o mesmo padrão. Se termina em coerência, clareza e estabilidade emocional, você começa a operar em outra frequência. E aqui está o erro que quase todo mundo comete: achar que basta dormir para resetar a mente. Dormir não apaga padrões. Dormir consolida. O sono é como um salvamento automático do seu sistema interno. Tudo o que ficou mais ativo emocionalmente antes de dormir é salvo como referência. E agora eu te pergunto algo que talvez nunca tenham te perguntado antes. Qual emoção você tem salvado todos os dias da sua vida? Medo, pressa, insegurança ou confiança, clareza e sensação de controle? Porque é isso que o seu cérebro usa como base para construir a sua realidade. Fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje você vai entender como usar conscientemente esse horário para reprogramar o seu campo interno, sem promessas irreais, sem misticismo vazio e sem fórmulas mágicas. O que você vai aprender aqui é um ritual simples, porém profundamente estratégico, que trabalha diretamente com o funcionamento natural do cérebro. E quando você entende isso, algo muda. Você para de pedir que a vida mude e começa a ensinar o seu sistema interno a operar em outro nível. E é exatamente aí que a transformação começa. Agora que você já entendeu por que o horário das 23h11 é tão decisivo, precisamos ir um nível mais fundo, porque existe algo ainda mais importante do que o horário em si, o estado interno que você acessa nesse momento. Preste atenção nisso, porque aqui está uma virada de chave. Não é o relógio que muda a sua realidade. É o que acontece dentro de você quando o relógio marca esse ponto. O horário apenas facilita o acesso. E a pergunta que importa é: que tipo de estado você costuma carregar para esse momento da noite? Porque o cérebro não responde a palavras bonitas, ele responde a estados emocionais consistentes. Nesse ponto do dia, o seu cérebro começa a reduzir a atividade das áreas mais críticas e racionais, aquelas responsáveis por julgar, comparar e duvidar. Ao mesmo tempo, regiões ligadas à memória emocional e à imaginação ficam mais ativas. É exatamente por isso que lembranças antigas surgem com mais força à noite, que pensamentos ganham mais peso e que pequenas preocupações parecem gigantes. O que quase ninguém percebe é que esse mesmo mecanismo, que costuma ser usado de forma inconsciente contra você, pode ser usado a seu favor de forma intencional. O cérebro não sabe se você está revivendo um medo antigo ou criando um novo padrão de segurança. Ele apenas grava o que está mais carregado emocionalmente. E aqui entra um ponto crucial. Não adianta tentar forçar pensamentos positivos nesse horário. Isso não funciona. Se você tenta se convencer de algo que não sente, o cérebro rejeita. O ritual das 23h11 não é sobre repetir frases, é sobre gerar coerência. É alinhar respiração,
atenção e emoção no mesmo sentido. Quando isso acontece, o corpo entra num estado de segurança interna. E segurança é a base da prosperidade. Um sistema interno inseguro vive em modo de sobrevivência. Um sistema seguro começa a enxergar oportunidades. Agora me responde com sinceridade: como alguém pode prosperar se internamente está sempre se defendendo do futuro? A maioria das pessoas passa esse horário rolando o celular, consumindo notícias negativas, comparando a própria vida com a dos outros ou revivendo erros do passado. Isso parece inofensivo, mas é devastador a longo prazo. Porque nesse momento o cérebro está mais sugestionável. Cada imagem, cada emoção e cada pensamento funcionam como comandos silenciosos. E o cérebro não filtra se aquilo é útil ou não, ele apenas registra. Por isso, não é exagero dizer que muitas pessoas sabotam a própria prosperidade todas as noites sem perceber. Elas não estão cansadas apenas fisicamente, estão mentalmente treinadas para a escassez. O ritual vibracional das 23h11 surge exatamente como uma interrupção desse ciclo automático. Ele não exige esforço, não exige horas e não exige crença cega. Ele exige presença. É o ato consciente de assumir o controle do último estado emocional do dia. E isso muda tudo. Porque quando você começa a encerrar seus dias em coerência, o seu sistema nervoso aprende um novo padrão. Ele começa a associar o fim do dia não com tensão, mas com estabilidade. E um sistema que se sente estável começa, pouco a pouco, a se abrir para possibilidades maiores. E deixa eu te dizer algo importante antes de avançarmos. Se em algum momento você sentir resistência, preguiça ou vontade de ignorar isso, observe. Essa resistência não é sua inimiga. Ela é o sinal de que você está tocando exatamente no ponto onde o padrão antigo tenta se manter. Mudança real nunca acontece sem desconforto inicial. A diferença é que agora você não está lutando contra si mesma. Você está ensinando o seu cérebro um novo caminho. Agora que você compreendeu o estado interno e porque ele é mais importante do que o horário em si, chegou o momento de organizar o ambiente onde esse estado vai ser criado. E aqui existe um erro silencioso que destrói o efeito do ritual para a maioria das pessoas: tentar acessar coerência interna enquanto o ambiente externo continua caótico. O cérebro não separa totalmente o que está fora do que está dentro. Ele usa o ambiente como referência de segurança ou ameaça. Por isso, você precisa preparar o terreno, não de forma mística, mas funcional. Quando falamos de ambiente, não estamos falando de nada elaborado. Não é sobre incensos raros, velas específicas ou objetos especiais. É sobre reduzir ruído. Ruído visual, ruído sonoro e, principalmente, ruído informacional. Nos últimos minutos antes das 23h11, o seu cérebro já está naturalmente desacelerando. Se você continua exposta a estímulos intensos, como telas brilhantes, vídeos acelerados ou conversas carregadas emocionalmente, você impede essa transição natural. O ritual começa, na prática, cerca de 20 a 30 minutos antes, quando você decide conscientemente diminuir a velocidade do mundo ao seu redor. Aqui entra uma pergunta importante: como você costuma encerrar o seu dia? Porque o último estado emocional antes do sono não fica ali apenas naquela noite. Ele é carregado para o dia seguinte como uma base silenciosa. Se você dorme com tensão, acorda em modo de defesa. Se dorme em coerência, acorda com mais clareza. O ritual das 23h11 não é um evento isolado, ele é um treino diário de fechamento emocional. E fechamento emocional bem feito muda a forma como o cérebro organiza prioridades, decisões e até percepções de oportunidade. No ambiente físico, a orientação é simples: luz mais baixa, silêncio ou sons neutros, postura confortável. O corpo precisa entender que não há urgência. Não existe prosperidade em estado de pressa. Um corpo em alerta constante não cria, apenas reage. Ao reduzir estímulos externos, você envia uma mensagem clara ao sistema nervoso: agora é seguro desacelerar. E quando o corpo sente segurança, o cérebro se torna muito mais receptivo a novas associações internas. Mas o ponto mais importante do ambiente não é externo, é o ambiente mental. Antes de iniciar o ritual, existe um passo que quase ninguém faz, mas que muda tudo: esvaziar a mente de pendências. Não resolvendo, mas reconhecendo. É nesse momento que você mentalmente lista tudo o que tentou controlar durante o dia e conscientemente decide soltar. Não porque não importa, mas porque agora não é o momento de resolver. Esse gesto simples ensina ao cérebro que você não precisa carregar o mundo nas costas o tempo todo. E isso, por si só, já reduz a ansiedade basal que bloqueia estados de abundância. Muitas pessoas acham que prosperidade está ligada a esforço constante.
Mas o que a neurociência mostra é que os melhores insights, decisões e reorganizações internas acontecem quando a mente entra em estados de repouso ativo. O ritual das 23h11 cria exatamente esse espaço. Um espaço onde você não está tentando conquistar nada, provar nada ou correr atrás de nada. Você está apenas alinhando. E alinhamento precede manifestação. Agora entramos no coração do ritual, onde tudo o que você preparou anteriormente finalmente se conecta. Este é o momento exato em que o cérebro sai do modo de sobrevivência e entra no modo de reorganização interna. Entre 23h11 e os minutos seguintes, existe uma transição neurofisiológica natural. A atividade do córtex pré-frontal começa a diminuir, enquanto áreas ligadas à imaginação, memória e significado simbólico ficam mais acessíveis. Não é espiritualidade vaga, é funcionamento cerebral. Por isso, aqui, menos esforço gera mais resultado. O primeiro passo é a respiração, lenta, profunda, sem contagem rígida. Inspire pelo nariz, solte pela boca, como se estivesse esvaziando o corpo do dia. A intenção não é relaxar forçando, mas permitir que o corpo reconheça que não precisa mais se defender. Quando a respiração desacelera, o cérebro entende que o perigo acabou, e é nesse estado que novos padrões podem ser gravados. Com o corpo estabilizado, você direciona a atenção para dentro. Não é para pensar em objetivos ainda. Esse é outro erro comum. Antes de imaginar o futuro, você precisa reorganizar o presente interno. Observe como você se sente agora, sem julgamento. Existe cansaço. Existe peso. Existe expectativa. Apenas observe. Esse gesto simples cria metacognição, ou seja, você sai de dentro do estado emocional e passa a observá-lo. Isso muda completamente a forma como o cérebro processa emoções. Ao invés de ser dominada por elas, você começa a regulá-las. E regulação emocional é um dos maiores marcadores de prosperidade sustentável, porque pessoas que regulam emoções tomam decisões melhores, enxergam oportunidades com mais clareza e não sabotam processos no meio do caminho. Só depois disso vem a visualização, e aqui ela é diferente do que você já viu. Você não visualiza dinheiro, objetos ou resultados específicos. Você visualiza a versão de você que já encerrou o dia em coerência. Veja-se levantando no dia seguinte com leveza, clareza mental e uma sensação de que o tempo joga a seu favor. Essa imagem é poderosa porque o cérebro não grava metas distantes com facilidade, mas grava estados emocionais com muita eficiência. Quando você repete esse ritual, o cérebro começa a associar o fim do dia com segurança, organização e confiança. E essa associação muda o seu comportamento ao longo do dia seguinte sem que você perceba. Aqui surge uma pergunta-chave: e se a sua prosperidade não estivesse bloqueada por falta de esforço, mas por excesso de tensão acumulada diariamente? O ritual das 23h11 atua exatamente aí. Ele limpa o campo emocional antes que ele se consolide em padrões repetitivos. Ao terminar, você não precisa sentir euforia, nem emoção intensa. O sinal de que está funcionando é outro: sensação de neutralidade clara, como se algo tivesse sido colocado no lugar certo. É assim que o cérebro sinaliza reorganização interna. Quando esse estado de neutralidade clara se instala, algo silencioso começa a acontecer no seu sistema interno. O cérebro entra em um modo que poucos acessam conscientemente, o modo de consolidação. É nesse momento que as experiências do dia são reorganizadas, não apenas como memória, mas como aprendizado emocional. Aquilo que foi vivido com tensão excessiva perde carga, aquilo que foi vivido com atenção ganha significado, e aquilo que parecia confuso começa a se alinhar. Esse processo acontece todas as noites, mas quase ninguém participa dele de forma ativa. Ao permanecer alguns minutos nesse estado, você passa de alguém que apenas dorme para alguém que reprograma. Não existe esforço aqui, existe permissão. Quanto menos você tenta controlar, mais o sistema faz o trabalho sozinho, porque ele foi projetado para isso. Nesse ponto, muitas pessoas sentem uma leve alteração na percepção do tempo, como se os minutos passassem mais rápido ou mais devagar. Isso é um sinal de desacoplamento do ritmo externo. O cérebro deixa de seguir o relógio social e começa a operar em um ritmo interno. É exatamente aí que o campo de possibilidades se amplia, porque decisões futuras deixam de ser baseadas apenas em hábitos antigos. Você começa a acordar com respostas que não sabia que estava procurando, com impulsos sutis para agir de forma diferente, com uma clareza que não vem do raciocínio lógico, mas de uma sensação interna de alinhamento. Esse tipo de clareza é raro porque exige silêncio interno, e o ritual cria esse silêncio sem esforço. A repetição noite após noite cria um efeito cumulativo. O sistema nervoso aprende que existe um momento seguro para soltar, reorganizar e recalibrar.
E quando o corpo aprende isso, ele começa a antecipar esse estado ao longo do dia. Situações que antes geravam ansiedade passam a ter menos impacto, decisões difíceis parecem menos pesadas, e a sensação de estar sempre atrasada começa a desaparecer. Não porque o mundo mudou, mas porque o seu eixo interno se fortaleceu. Prosperidade, nesse nível, deixa de ser algo que você corre atrás e passa a ser algo que responde ao seu estado. E tudo isso começa nesse espaço silencioso, repetido, aparentemente simples, mas profundamente transformador. À medida que esse processo se aprofunda, algo importante acontece quase sem ser percebido. Você deixa de buscar sinais externos de confirmação. A mente, que antes precisava de provas constantes para acreditar que algo estava funcionando, começa a confiar no próprio estado interno. Essa confiança muda completamente a forma como você se posiciona diante da vida. O corpo passa a reconhecer padrões de coerência como algo natural, não como um evento raro. E quando isso acontece, você não depende mais apenas daquele horário específico para acessar esse campo, porque ele começa a se manifestar espontaneamente em pequenos momentos do dia. Um silêncio entre uma tarefa e outra, uma pausa antes de responder alguém, um instante de presença que reorganiza tudo por dentro. O ritual não termina quando você dorme, ele deixa rastros ao longo do dia, influenciando escolhas, reações e até oportunidades que antes passariam despercebidas. É exatamente aqui que muitas pessoas erram ao tentar reproduzir esse tipo de experiência. Elas tentam forçar resultados. Mas o que sustenta esse estado não é a expectativa, é a constância. Quanto mais você se permite entrar nesse espaço sem cobrança, mais o sistema interno entende que não há ameaça, apenas reorganização. Esse é o tipo de mudança que não gera euforia imediata, mas cria estabilidade profunda. Uma estabilidade que faz você perceber que não precisa correr, provar ou compensar nada. Quando esse padrão se consolida, você começa a agir de forma mais alinhada, e isso altera a resposta do ambiente ao seu redor. Pessoas, ideias e caminhos começam a surgir com menos resistência, não por mágica, mas porque o seu estado interno deixa de gerar ruído. E talvez o ponto mais importante de todo esse processo seja compreender que nada aqui depende de crença cega. Depende de experiência repetida. Cada noite em que você se permite esse espaço, você reforça uma mensagem silenciosa ao seu sistema: está tudo sob controle. Essa mensagem é poderosa porque dissolve, aos poucos, padrões antigos de escassez, pressa e medo do futuro. O amanhã deixa de ser uma ameaça e passa a ser um território neutro, aberto, receptivo. E quando você vive a partir desse lugar, as mudanças externas deixam de parecer distantes. Elas começam como ajustes internos, quase invisíveis, mas consistentes o suficiente para se acumularem ao longo do tempo. Antes de encerrar, eu quero te convidar a perceber algo essencial. Se o seu estado interno molda a forma como você percebe o mundo, reage a situações e toma decisões, então cuidar desse estado deixa de ser opcional e passa a ser estratégico. Esse ritual não fala sobre controlar forças externas, mas sobre alinhar você com um ritmo mais calmo, mais inteligente e mais coerente, capaz de sustentar escolhas melhores ao longo do tempo. Se esse conteúdo fez sentido para você, permita-se continuar nesse estado. Observe como se sente após assistir, note as pequenas mudanças internas e não tente apressar nada. Agora, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se tocou algo aí dentro, se inscreva no canal para continuar aprofundando esse tipo de conteúdo, deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse material é relevante e chegue a mais pessoas, e permaneça aqui comigo, cultivando esse espaço de consciência, clareza e alinhamento que começa dentro de você. Até o próximo vídeo.